Sociedade sem Escolas, por Ivan Illich. Tradução: Lúcia Matilde English Hort. Editora Vozes. Canal Le Conde. Capítulo 2. Fenomenologia da Escola. Algumas palavras tornam-se tão flexíveis que deixam de ser úteis. Escola e ensino são palavras desse tipo. Elas se ajustam dentro de qualquer interstício da linguagem como uma ameba. Os russos aprenderão pelo ABM, as crianças negras pelo IBM. Um exército pode vir a ser a escola de uma nação. A busca de alternativas na educação precisa começar com um entendimento prévio sobre o que entendemos por escola. Pode-se fazê-lo de diversas maneiras. Poderíamos começar pela enumeração das funções latentes exercidas pelos modernos sistemas escolares, como a proteção, seleção, instrução e aprendizagem. Seria interessante fazer uma análise clínica e verificar quais dessas funções latentes prestam serviço ou desserviço aos professores, empresários, crianças, pais ou profissões. Seria interessante também fazer um levantamento da história da cultura ocidental e das informações reunidas pela antropologia para descobrir as instruções que tiveram um desempenho semelhante ao da escola atual. Seria interessante, enfim, recordar as inúmeras afirmações normativas desde o tempo de Comênios ou de Quintiliano e descobrir de quais delas mais se aproxima o moderno sistema escolar. Qualquer dessas abordagens nos obrigará a começar com certas suposições sobre um relacionamento entre escola e educação. Para criar uma linguagem em que seja possível falar da escola sem contínuas referências à educação, resolvi começar com algo que poderia ser chamado fenomenologia da escola pública. Definirei, para tanto, a escola como um processo que requer assistência de tempo integral a um currículo obrigatório em certa idade e com a presença de um professor. Idade. A escola agrupa as pessoas com base nas idades. Esse agrupamento fundamenta-se em 3 inquestionáveis premissas. O lugar das crianças é na escola, as crianças aprendem na escola, só se pode ensinar as crianças na escola. Acho que essas intocáveis premissas merecem sérias objeções. Estamos acostumados com crianças. Decidimos que deverão ir à escola fazer o que se lhes manda, não ter economias ou famílias próprias. Esperamos que reconheçam seu lugar e se comportem como crianças. Recordamos, com saudade ou tristeza, o tempo em que também éramos crianças. Supõe-se que toleremos o comportamento infantil das crianças. A humanidade é, para nós, uma espécie de instituição afligida e abençoada com a missão de cuidar das crianças. Esquecemos, porém, que nosso atual conceito de meninice desenvolveu-se apenas recentemente na Europa Ocidental e mais recentemente ainda nas Américas. A meninice, como algo distinto de infância, adolescência ou juventude, era desconhecida à maioria dos períodos históricos. Algumas eras cristãs nem mesmo consideravam suas proporções corporais. Artistas pintavam a criança como se fosse miniatura de adulto, sentada nos braços de sua mãe. As crianças aparecem na Europa juntamente com os relógios de bolso e os agiotas cristãos do Renascimento. Antes de nosso século, pobres e ricos nada entendiam de roupas para crianças, jogos de crianças ou de imunidade legal da criança. O ser criança era coisa da burguesia. O filho do trabalhador, do camponês ou do nobre, todos se vestiam como seus pais, brincavam como seus pais e eram enforcados da mesma maneira que seus pais.
Depois que a burguesia descobriu o ser criança, tudo mudou. Apenas algumas igrejas continuaram a respeitar, por certo tempo, a dignidade e maturidade dos jovens. Até o Concílio Vaticano II, ensinava-se às crianças que o cristão chegava ao discernimento moral e à liberdade aos 7 anos. E a partir daí, era capaz de cometer pecados, pelos quais poderia ser castigado com o inferno eterno. Pelos meados do século atual, os pais de classe média começaram a evitar o impacto dessa doutrina sobre seus filhos. Seu modo de pensar sobre crianças prevalece atualmente na prática da Igreja. Até o século passado, as crianças das famílias de classe média eram formadas em casa, com a ajuda de preceptores e escolas particulares. Só com o advento da sociedade industrial tornou-se possível e acessível às massas a produção intensa da infância. O sistema escolar é um fenômeno moderno, assim como é a infância que ela produz. Uma vez que a maioria das pessoas vive hoje fora das cidades industriais, já não experimenta a infância. Nos Andes, quando a pessoa se tornou útil, começa a arar o solo. Antes disso, guarda os rebanhos. Se for uma pessoa bem nutrida, torna-se útil aos 11 anos, caso contrário, aos 12. Certa vez, conversava com um guarda noturno, Marcos, sobre seu filho de 11 anos que trabalhava numa barbearia. Disse-lhe em espanhol que seu filho ainda era ninho. Marcos, surpreso, retrucou com um sorriso franco. Dom Ivan, acho que o senhor tem razão. Notei que, até esta minha observação, o pai pensava em Marcos apenas como seu filho. Senti-me culpado por ter descerrado o véu da infância entre duas pessoas tão sensíveis. Se eu dissesse a um morador da favela de Nova York que seu filho, já empregado, era ainda criança, não se mostraria surpreendido. Sabe perfeitamente que seu filho de 11 anos deveria gozar da infância, e lamenta que assim não seja. O filho de Marcos tinha ainda que ser sensibilizado para o anelo pela infância. O filho do nova-iorquino sente-se despojado dela. A maioria das pessoas não quer ou não pode proporcionar uma infância moderna a seus filhos. Mas parece também que a infância é um peso para boa parte daqueles poucos que a podem gozar. Muitos são forçados a passar por ela e não se alegram, de forma nenhuma, por desempenhar o papel de criança. Passar pela infância significa estar condenado a um processo de conflito desumanizante entre a autoconsciência e o papel imposto por uma sociedade que pervade, inclusive, a própria idade escolar. Stephen Dedalus e Alexander Portnoy não gostaram da infância, e creio, muitos de nós não gostaríamos de ser tratados como crianças. Se não houvesse uma instituição de aprendizagem obrigatória e para determinada idade, a infância deixaria de ser produzida. Os jovens das nações ricas estariam liberados de sua destrutividade e as nações pobres não tentariam rivalizar com a infantilidade das nações ricas. Se a sociedade quisesse superar sua idade infantil, teria que tornar-se suportável para os jovens. Já não poderia ser mantida a atual disjunção entre uma sociedade adulta que pretende ser humana e um ambiente escolar que zomba da realidade. A desinstalação da escola poderia acabar com a atual discriminação contra recém-nascidos, adultos e velhos e deixar de favorecer apenas adolescentes e jovens. A decisão social de colocar preferentemente recursos educacionais à disposição daqueles que superaram a extraordinária capacidade de aprender dos 4 primeiros anos e não atingiram o grau da aprendizagem automotivada parecerá, retrospectivamente, um tanto bizarra. A sabedoria institucionalizada nos diz que as crianças precisam de escola.
A sabedoria institucionalizada nos diz que as crianças aprendem na escola. Mas esta mesma sabedoria institucionalizada é produto de escolas, pois o sadio senso comum nos diz que apenas as crianças podem ser instruídas na escola. Somente pela segregação dos seres humanos na categoria infantil conseguimos submetê-los à autoridade de um professor escolar. Professores e alunos. Por definição, as crianças são alunos. A demanda do meio infantil cria um ilimitado mercado para professores registrados. A escola é uma instituição baseada no axioma de que a aprendizagem é o resultado do ensino, e a sabedoria institucionalizada continua a aceitar esse axioma, apesar da evidência em contrário. A maior parte dos nossos conhecimentos são adquiridos fora da escola. Os alunos realizam a maior parte de sua aprendizagem sem os professores, ou muitas vezes apesar deles. Mais trágico ainda é o fato de que a maioria das pessoas recebe o ensino da escola sem nunca ir à escola. Todos aprendemos o como viver sem o auxílio da escola. Aprendemos a falar, pensar, amar, sentir, brincar, praguejar, fazer política e trabalhar sem interferência de professor algum. Mesmo as crianças que estão sob os cuidados dia e noite de um professor não constituem exceção. Os órfãos, os excepcionais e os filhos de professores escolares adquirem a maioria dos seus conhecimentos fora do processo educacional planejado para eles. Os professores deram uma fracassada demonstração quando tentaram incrementar a aprendizagem dos pobres. Os pais pobres que desejam que seus filhos frequentem a escola não se interessam tanto pelo que vão aprender, quanto pelo certificado e pelo dinheiro que irão ganhar. E os pais da classe média confiam seus filhos aos cuidados de um professor para resguardá-los de aprender o que os pobres aprendem na rua. As pesquisas educacionais vêm crescentemente demonstrando que as crianças aprendem a maior parte do que os professores pretendiam ensinar-lhes dos seus grupos de amigos, das historinhas em quadrinhos, de observações fortuitas e, sobretudo, da mera participação no ritual escolar. Os professores, na maioria dos casos, obstaculizam esta aprendizagem de assuntos pelo modo como eles os apresentam na escola. Metade dos habitantes desse planeta jamais colocou os pés numa escola. Não tem contato com professores e não usufrui do privilégio de abandonar a escola antes de completar o curso. Apesar disso, aprendem com relativa eficiência a mensagem transmitida pela escola. Precisam de escola sempre e sempre mais. A escola os instrui na sua própria inferioridade, através da cobrança de impostos escolares, ou através de um demagogo que cria expectativas pela escola, ou através de seus filhos quando estes já morderam o anzol. Desse modo, os pobres são despojados de sua autoestima pela submissão a um credo que garante a salvação apenas pela escola. A Igreja lhes deu ao menos uma chance de arrependimento na hora da morte. A escola lhes deixa a expectativa, uma esperança vã, de que seus netos o farão. Esta expectativa refere-se, obviamente, a um maior aprendizado oriundo da escola e não de professores. Os alunos nunca atribuíram aos professores o que aprenderam. Tanto os mais brilhantes quanto os mais bobos sempre confiaram na sorte, leituras e esperteza para passar nos exames, motivados pela vara ou pelo desejo de fazer carreira. Os adultos gozam de romantizar seu tempo de escola. Recordando, atribuem o que aprenderam ao professor que com eles teve paciência.
Estes mesmos adultos se preocupariam com a saúde mental de uma criança que viesse para casa e lhes contasse o que aprendera de cada um dos professores. As escolas criam empregos para seus professores. Não importa o que os alunos aprendem deles. Frequência de tempo integral. Todo mês vejo nova lista de proposições feitas por alguma indústria norte-americana à Agência de Desenvolvimento Internacional, sugerindo a substituição dos mestres-escola latino-americanos por monitores do ensino programado ou simplesmente pela TV. Nos Estados Unidos, vem tendo aceitação a ideia do ensino como empreendimento junto de pesquisadores educacionais, planejadores e técnicos. Não importa que o professor seja um tradicional ou uma equipe de homens com uniforme branco. Não importa que tenham êxito ou fracassem no ensinar as matérias relacionadas ao programa. O professor profissional cria um meio sagrado. A incerteza sobre o futuro do ensino profissional coloca em perigo a existência das salas de aula. Se os profissionais da educação se especializam em promover a aprendizagem, terão que abandonar um sistema que exige entre 750 a 1.000 reuniões por ano. Obviamente, os professores fazem muito mais. A sabedoria institucionalizada das escolas diz aos pais, alunos e educadores que o professor que quer ensinar deve exercer sua autoridade num recinto sagrado. Isso também vale para professores cujos alunos passam a maior parte de seu tempo escolar numa sala de aula sem paredes. A escola, por sua própria natureza, tende a exigir o tempo integral e todas as energias de seus frequentadores. Isso, por sua vez, transforma o professor em guardião, pregador e terapeuta. Ao representar esses diferentes papéis, o professor baseia sua autoridade em diferentes exigências. O professor guardião atua como mestre de cerimônias que dirige seus alunos através de um ritual labirinticamente traçado. É árbitro da observância das normas e ministra as intrincadas rubricas de iniciação à vida. No melhor dos casos, coloca os fundamentos para a aquisição de alguma habilidade, à semelhança daquela que os professores sempre possuem. Sem pretensões de conduzir a uma aprendizagem profunda, treina seus alunos em algumas rotinas básicas. O professor moralista substitui os pais, Deus ou o Estado. Doutrina os alunos sobre o que é certo e o que é falso, não apenas na escola, mas também na grande sociedade. Está em loco parentis para cada um dos alunos, e assim garante que todos se sintam crianças da mesma nação. O professor terapeuta julga-se autorizado a investigar a vida particular de seus alunos, a fim de ajudá-los a tornarem-se pessoas. Quando esta função é exercida por um guardião ou pregador, normalmente significa que persuade o aluno a domesticar sua visão do verdadeiro e seu senso do que é correto. Dizer que a sociedade liberal pode apoiar-se na escola moderna é paradoxo. A salvaguarda da liberdade individual fica suspensa no relacionamento de um professor com seu aluno. Quando o professor reúne em sua pessoa as funções de juiz, ideólogo e médico, perverte-se o estilo fundamental da sociedade pelo mesmo processo que deveria preparar para a vida. Um professor que reúne esses três poderes contribui muito mais para a distorção da criança do que as leis que determinam sua minoridade legal e econômica, ou que restringem seu direito à livre reunião e residência. Os professores não são os únicos profissionais que oferecem terapia. Os psiquiatras educacionais, os orientadores vocacionais e mesmo os advogados ajudam seus clientes a decidir, a desenvolver sua personalidade e a aprender
mas o sentimento comum diz ao cliente que esses profissionais se abstêm de impor sua opinião sobre o certo e o errado ou de forçar alguém a seguir seus conselhos. Os professores e os padres são os únicos profissionais que se acham autorizados a imiscuir-se nos assuntos privados de seus clientes, ao mesmo tempo que pregam para uma audiência cativa. As crianças não têm a proteção nem do primeiro nem do quinto mandamento quando estão diante desse padre secular, o professor. A criança se defronta com um homem que usa uma invisível tríplice coroa semelhante à tiara papal, o símbolo da tríplice autoridade reunida numa só pessoa. Para a criança, o professor pontifica como pastor, profeta e sacerdote. Ele é, ao mesmo tempo, guia, professor e ministro do sagrado ritual. Reúne as pretensões dos papas medievais numa sociedade que garante que essas pretensões nunca serão exercidas juntas por uma instituição estabelecida e obrigatória, seja igreja ou Estado. A definição das crianças como alunos de tempo integral permite ao professor exercer uma espécie de poder que é muito menos limitado por restrições constitucionais e consuetudinárias do que o poder exercido por guardiães de outras áreas sociais. A idade cronológica desqualifica as crianças das salvaguardas que são rotina para os adultos num asilo moderno, seja manicômio, mosteiro ou prisão. Sob o olhar autoritário do professor, diversas ordens de valores confundem-se numa só. A distinção entre moralidade, legalidade e valor pessoal torna-se confusa e é, eventualmente, eliminada. Toda transgressão torna-se uma ofensa múltipla. Espera-se que o transgressor sinta que violou uma norma, que agiu imoralmente e que traiu a si mesmo. Diz-se a um aluno que obteve ajuda irregular num exame que ele é um fora da lei, moralmente corrupto e sem dignidade pessoal. A frequência escolar preserva as crianças do mundo cotidiano da cultura ocidental e as mergulha num ambiente bem mais primitivo, mágico e muito sério. A escola não poderia criar tal ambiente em que as normas da realidade comum ficam suspensas, a não ser mediante o encarceramento dos jovens num recinto sagrado durante muitos anos sucessivos. A lei da frequência obrigatória possibilita a sala de aula servir de ventre mágico, donde a criança é libertada periodicamente, ao final do dia ou ao findar do ano escolar, até que seja, finalmente, expelida para a vida adulta. A infância universal e a atmosfera carregada das salas de aula não poderiam existir sem a escola. No entanto, as escolas, como canais compulsórios da aprendizagem, poderiam existir sem ambas e ser mais repressivas e destrutivas que qualquer coisa que conhecêssemos. Para entender o que isso significa para a desescolarização da sociedade e não apenas para a reforma dos estabelecimentos de ensino, precisamos agora abordar o secreto currículo escolar. Não estamos interessados aqui, diretamente, no secreto currículo que marca os pobres nas ruas de um gueto, nem no secreto currículo das salas de aula luxuosas que beneficia o rico. Estamos interessados, sim, em chamar a atenção para o fato de que o cerimonial ou ritual da própria escolarização constitui semelhante currículo. Nem o melhor dos professores consegue dele resguardar totalmente seus alunos. Inevitavelmente, este secreto currículo da escolarização ajunta preconceitos e culpa à discriminação que a sociedade pratica contra alguns de seus membros e concede aos privilegiados o novo título de condescenderem com a maioria. Também, de maneira inevitável, este secreto currículo presta-se como rito de iniciação
para uma sociedade de consumo, orientada para o progresso, tanto para ricos como para pobres.